amados, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais uma semana aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E essa semana nós vamos falar alguns milagres de Jesus. Porém, nós não vamos falar sobre os milagres mais conhecidos, os mais famosos, como a multiplicação dos pães e peixes, o Senhor transformou a água no vinho. Vamos procurar algumas mensagens que são pouco conhecidas ou pouco faladas, né? A palavra de Deus diz que o Senhor ele fez tantos milagres que se fosse escrever todos não caberia, né? Não teria papel suficiente nem tinta suficiente para escrever. Por isso que a Bíblia ela conta muitos testemunhos de milagres do Senhor e alguns são mais famosos e outros são conhecidos, mas não tão explanados. E nós vamos falar hoje em Mateus 17, no versículo 24, que diz assim: Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas para que não o escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Jesus ele faz aqui uma pergunta para Pedro, né? De quem os governantes dessa terra cobram os impostos? Dos filhos ou dos estranhos? E ele fala que é dos estranhos. Jesus fez essa pergunta porque ele, como Jesus, filho do verdadeiro governante dessa terra, né? Que é o Senhor, ele estava isento. Porém, para ele não causar escândalo, para ele não causar tumulto, ele fala para Pedro que eles vão pagar esse imposto. Mas por que não pegar a moeda da mão de Judas, que era o tesoureiro, ou Jesus fazer assim e aparecer a moeda? Porque também Jesus, em tudo que ele faz, ele gosta de mostrar os milagres, fazer coisas sobrenaturais. E Pedro, ele precisava também dessa experiência ali com o Senhor. Então Jesus fala, pegue com uma linha, um anzol, vai vir um único peixe e esse peixe vai trazer a moeda na boca, onde vai pagar o meu imposto e o seu imposto. E Pedro vai lá. Pedro, como pescador, já teve a experiência da pesca milagrosa, né? Onde ele não pescou nada e Jesus aparece e manda ele jogar a rede, né? E ele fala que pela palavra do Senhor ele iria obedecer. Então ele também, como pescador, ele nunca viu nada parecido de uma única linha trazer um peixe, o primeiro peixe que fisgar, e esse peixe ainda trazer uma moeda, né? E ele experimentou isso, ele foi lá, viveu essa experiência de lançar uma linha, o Senhor providenciou que um peixe fisgasse e trouxesse a provisão. E isso pode trazer reflexo para a nossa vida hoje, quando um simples ato, né, de obediência para o Senhor, para a palavra do Senhor, para aquilo que Ele fala para nós, pode acontecer uns milagres, milagres inusitados, milagres que a gente não realmente, milagre não se explica, se vive. E Pedro ele experimentou isso. Ele poderia pegar emprestado, poderia pegar diretamente nas coisas, né, com Judas lá, mas não. Ele experimentou o milagre que o Senhor operou na vida dele ali, mostrando para ele a provisão.
que a provisão do Senhor vem de maneiras que nós não estamos esperando, vem de maneira que nós não nem cogitamos e precisamos às vezes experimentar um momento em que nós não temos nada e o Senhor nos provê de uma forma inusitada, de uma forma inesperada e muitas vezes usando artifícios que nós nem sabemos o porquê nem como surgiu, mas Ele abre sim a boca do peixe para poder alimentar, né? Nos alimentar. E com certeza, se nós estivermos atentos a esse Deus que é filho do grande governante da terra, né? Que estava isento, mas ainda assim ele fez tudo retinho, do jeito que tinha que ser feito para poder deixar como exemplo e que nós possamos confiar nesse Deus. E essa semana nós vamos aprender bastante sobre os milagres que Jesus fez e operou. Que vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de estar na Tua presença mais uma semana e estamos, Senhor, dispostos a aprender mais de Ti. Que o Senhor possa nos revestir com o Teu Santo Espírito, nos fazendo compreender as mensagens da Tua Palavra. Assim como Pedro, ó Deus, experimentou vários milagres com o Senhor, tantos milagres grandiosos como pequenos e singelos, mas inacreditáveis, que nós possamos também experimentar esses milagres inacreditáveis, que nós possamos experimentar a sua provisão, ó Deus, em nossa